Começa agora IPP em Movimento, um programa para você ficar por dentro de tudo o que acontece nos ministérios da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Hoje, IPP em Movimento, um programa para falar sobre tudo que acontece dentro e fora da igreja. E hoje vamos falar de algo muito importante, para variar, né? Dia Nacional de Clamor pelas Crianças. Olha só que interessante, né? E para falar sobre isso com a gente, convidamos alguém com muita propriedade no assunto, que é a Inês Augusto Borges. Ela é doutora em Ciências da Religião, mestre em Educação Cristã, graduada em Psicologia, escritora e conferencista. É responsável pela empresa Inês A. Borges, consultoria educacional e presidente da Andapef. Autora dos livros Educação e Personalidade, a dimensão sócio-histórica da educação cristã, Confessionalidade e Construção Ética na Universidade, Educação para a Integridade e componentes essenciais da educação por princípios e outro livro, Convivências. Esse Convivências é interessante, que é escrito Convivências, muito bom. Tradutora dos livros Ensino e Aprendizagem, Abordagem Filosófica Cristã, Educação por Princípios, Fundamentos do Currículo Escolar e a República Hebraica. Bom dia, Inês, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Agora está valendo, então bom dia a todos. Desperdício não ouvir Inês falando, né? Inês, a Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos é a Andapef. Conta um pouquinho para a gente do que é a Andapef e como ela começou, por favor. A Andapef é uma associação que tem essa pretensão de ser de âmbito nacional. Até foram colocados num documento aqui, né, nós chamamos de cartilha informativa sobre a Andapef, Associação Nacional para defender e apoiar os pais na responsabilidade pela educação dos seus filhos. Nós temos percebido, ao longo de muitos estudos, muita pesquisa, nós temos percebido que os pais foram sendo usurpados do direito e da responsabilidade pela educação dos seus filhos. Inclusive, alguns pais são acusados, ou a maioria dos pais são acusados de abandonarem a educação dos filhos, mas quando nós estudamos a história da educação, nós percebemos que nós precisamos pelo menos fazer aquela pergunta do ovo-galinha, né? O que é que veio primeiro? Houve primeiro o abandono dos pais ou houve primeiro uma estatização da educação, uma usurpação do direito dos pais, a ideia de que a educação tem que ser laica e que, portanto, as igrejas e as famílias devem simplesmente ser coadjuvantes no processo de educação. Então, eu tenho estudado isso ao longo de algumas décadas já, mas no final de 2016, começo de 2017, eu me aprofundei na análise de materiais didáticos, na análise de livros paradidáticos e de vídeos e notícias sobre esse movimento nós poderíamos chamar de um movimento de emburrecimento global, um movimento de emburrecimento das crianças e dos jovens, e pasmem, por meio da educação. É assustador que o sistema educacional, a educação no mundo, não só no Brasil, tem sido utilizada para emburrecer as crianças. A educação vem piorando sistematicamente há muitas décadas e com o agravante de ser introduzido muitas ideias absurdas, muita pornografia, muito ataque à própria família. E aí, a gota d'água para a criação da Andapef foi um vídeo que eu assisti, que era uma notícia num telejornal sobre um livro escrito já em 2003, inclusive, e estava circulando ali em 2014, 2015, 16, 17, em algumas escolas, e o livro contava a história de um pai
que deseja casar com a filha. A filha se recusa, é presa numa torre, e o pai a condena a comer somente sal sem beber água, e a menina se recusa a casar com o pai. E depois de um tempo, parece que há um torneio, o pai faz um torneio para que aqueles que vencerem esse torneio, um deles case com a filha, e um ganha o torneio, já é tarde, a menina já está morta. Então, a professora que fez a denúncia, ela ainda dizia, este livro, se a gramática fosse boa, se houvesse algum conteúdo muito rico, que fosse necessário trabalhar, mas é uma gramática pobre, é um conteúdo medíocre. E então a professora dizia, eu me assustei e disse, por que é que nós temos que trabalhar esse conteúdo? Enfim, a reportagem apresentava essa denúncia dessa professora e terminava com uma informação da teleapresentadora que a editora foi procurada e disse que o livro já vinha sendo produzido e vendido durante muito tempo e que nunca tinha tido reclamação. Como se o fato de não haver reclamação fosse a última palavra do programa, né? Terminou assim o programa. Então, assistindo isso com algumas mães, mostrando para amigas, né? Olha só que coisa horrível, mas já tínhamos visto outros livros. Eu ouvi várias vezes as mães dizendo que absurdo, não sabia que as coisas estavam assim. Mas, depois do absurdo, depois da manifestação de indignação diante de um vídeo como esse, voltava tudo ao normal. Né? E uma mãe, especificamente, depois de ter ouvido isso, visto o vídeo e dito para mim, Inês, que absurdo, não sabia que as coisas estavam assim. Daqui a pouco ela se sentou e foi assistir novela junto com o filho. E o conteúdo da novela era bastante comprometedor também em relação à família. Esta foi uma noite de muita indignação. Eu fiquei bastante indignada nesta noite e na manhã seguinte eu acordei com esta missão. Foi muito assim, de imediato mesmo. Eu creio que Deus colocou no meu coração esta missão de desafiar os pais, de conscientizar pais, educadores, pastores, líderes das igrejas. É um movimento, primeiro, de conscientização, de informação e depois de luta por esses direitos que a família tem de reassumir a educação dos seus filhos. E aí, em 2017, logo depois desta manhã, reuni algumas pessoas, amigas, e pensamos numa associação. Até tínhamos entendido que essa primeira reunião poderia ser o marco de fundação da associação, mas caminhando depois para a formalização, percebemos que há um trabalho grande, né, de elaboração de um estatuto, uma assembleia de fundação, eleição de conselho, diretoria. Isso acabou acontecendo oficialmente somente no dia 11 de outubro de 2018. Então, a associação existe informalmente desde 2017, formalmente vai completar um ano no próximo dia 11. Nossa, que bênção, Inês. E como eu falei antes, um muito obrigado, assim, em nome de todos que se revoltaram vendo esses absurdos de livros educacionais, de pessoas que reclamam desses absurdos que vêm, mas ao mesmo tempo fazem outra coisa que é tão perigoso quanto, né? Que nem você falou. Muito obrigado a Deus, assim, por levantar pessoas que se indignam e tomam atitude em fazer alguma coisa, né? Amém. Não só ficar indignado e ficar sentado vendo, né, as coisas acontecerem, rolar. Louvado seja Deus por isso, né? Amém. Porque alguém se levantou para fazer alguma coisa. Agora, é o terceiro clamor, né? O terceiro ano de clamor do Dia Nacional de Clamor pelas Crianças, né? Conta um pouquinho pra gente como foi esses outros anos e como vai ser, assim, como começou isso tudo? Nesta primeira reunião de amigos para pensar algo em defesa dos pais na sua missão de educar os filhos, nós não tínhamos nem parâmetros, o que nós vamos fazer, como será essa associação, mas nós tínhamos já esta percepção de que não dá para fazer nada sozinho nessa área. Precisávamos orar, clamar a Deus para que Ele nos socorresse. Então começamos a orar pelas crianças individualmente, cada membro deste grupo, mas pensamos que o dia da criança, o dia 12 de outubro, seria um dia estratégico para, como igreja do Senhor Jesus, como famílias, ao invés de celebrarmos brincando, né, com piscinas de bolinha, gastando com recreação, entretenimento, nós deveríamos
pôr os joelhos no chão, buscar a Deus, orar para que Deus olhasse pelas nossas crianças. E foi isso que aconteceu. Vou precisar tomar uma aguinha aqui. Claro. E assim, é muito gostoso de ver que Deus coloca a vontade, né, aquele incômodo. Uma vez, eu lembro muito, isso me lembrou, Inês, do que você falou, de um comentário que fizeram assim, tinha alguém que estava muito indignado com alguma coisa, eu acho que foi até um pastor que falou, se não me engano, não vou chutar o pastor porque eu posso errar, mas falaram assim, você está tão incomodado com a política, vamos dizer, é porque você tem um chamado muito forte para trabalhar lá. E às vezes a gente não sabe nem como fazer, né? Então, começa orando, que Deus vai mostrando o próximo passo, né? A Tainá que gosta quando eu falo uma coisa que eu aprendi, que Deus não mostra o caminho inteiro, Ele mostra o próximo passo, né? Ele não revela, então dá esse passo que o outro Ele vai mostrar de novo. É então, verdade. Né, vai indo assim, vai caminhando. Que coisa linda, Inês, que coisa linda. E tem 4 eixos, né? Mas... não sei se você falou como vai ser. Vou voltar. Em 2017, nós não pensamos nos 4 eixos. Nós pensamos em orar pelas crianças. E nós tivemos alguns grupos. 4 grupos, um em Santo André, um em Ribeirão Preto, outro em Ribeirão Pires. E outro... Santo André, Ribeirão Preto, Ribeirão Pires e um em São Paulo. Orando pelas crianças. E eram grupinhos pequenos. 12 pessoas numa cidade, 40 na outra, 20 na outra. Em 2018, nós reunimos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com um grupo maior, já pensando nos 4 eixos. E nós entendemos que é nessa área que nós devemos orar. Devemos orar pelas crianças no âmbito familiar, no âmbito da igreja, no âmbito da educação, da escola e no âmbito de governo. É muito interessante isso, né? Porque, assim... A gente tem aquela coisa que a família empurra para a escola, que acha que a escola tem que cuidar. A escola tem a certeza de que a educação ela é feita em casa também, né? Então, assim, olha a preocupação, e não foi só família e escola, foi a preocupação também com educação e governo. Então, pessoas que se mobilizaram a orar por 4 eixos muito importantes: família, igreja, educação e governo, gente. Olha que trabalho bonito. E como que foi esses 4 eixos? Começaram orando pelos 4 eixos e desenvolveu um trabalho aí em cada um, é isso? Então, no ano passado, nós fizemos 1 hora de oração e reflexão primeiro, oração depois, 1 hora para cada um dos eixos. Olha que legal. Então, nós nos organizamos. Eu fiquei responsável por falar sobre governo, como é que as políticas de governo têm atingido as crianças, alguns textos bíblicos sobre esse assunto, e aí passamos cerca de 45 minutos intercedendo de joelhos diante de Deus pelas políticas públicas, pelos legisladores, porque se eu fosse falar especificamente sobre isso, daria já 1 hora de fala aqui só sobre isso. Existem políticas mundiais de ataque à criança, existem políticas mundiais de ataque à família, existem estratégias muito bem estruturadas já há mais de 100 anos para que a família seja destruída. E nós, como igreja, não estávamos conscientes disso, e, portanto, nem orávamos por isso. E aí depois, na área educacional especificamente, as escolas têm sido instrumentos deste ataque às crianças. E uma pessoa falou especificamente sobre políticas educacionais, sobre materiais didáticos e sobre a responsabilidade que a Bíblia coloca sobre os pais para a educação das próximas gerações. E aí oramos por esta área de educação. Depois oramos especificamente pelas famílias também, pelos desafios específicos das mulheres que trabalham, que entregam seus filhos, às vezes sem ter a menor noção de quem é a pessoa que está educando seus filhos, tanto em casa quanto na escola. Lemos alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Aliás, um dos livros que eu tenho traduzido, um autor que eu tenho traduzido, o Dr. Paul Gelli,
ele diz que entregar a criança para ser educada por um incrédulo é colocar-se em julgo desigual com o incrédulo. Esta é uma coisa muito interessante, porque quando pensamos em julgo desigual, pensamos em casamento e, no máximo, em sociedade, né? Não vou abrir um negócio, uma sociedade com alguém que não tenha comunhão com a minha fé. Mas entregamos os nossos filhos para serem educados por pessoas com as quais não estamos em plena aliança, em plena comunhão de fé. Então, nós precisamos orar por isso. O ano passado, oramos intensamente por esta necessidade da família ser despertada, da família ser conscientizada e capacitada para fazer esta parte que lhe cabe, né, na formação da próxima geração. E depois oramos por igrejas, por pastores, porque também os pastores não têm sido formados para educar. Eu tenho algumas análises de currículo de cursos de teologia, inclusive quando eu fiz o meu mestrado em teologia. E a gente percebe que os pastores estudam hermenêutica, exegese, grego, hebraico, apologética, e eles não estudam educação cristã. E aí, nas igrejas, eles acabam entregando a área de educação para pedagogos. E aí a pedagogia, com muita influência humanista, com muita influência antibíblica, ela vai ganhando espaço na igreja. E os pastores não têm conseguido perceber isso. E aí nós oramos o ano passado por essas 4 áreas. Este ano nós já elaboramos um documento previamente, bastante detalhado. E nós estamos, neste ano, esperando que igrejas do Brasil inteiro se envolvam nesse Dia Nacional de Clamor pela Criança nessas 4 áreas. Nós já temos mais de 70 igrejas cadastradas. Então, partimos de 4 igrejas em 2017, uma igreja, o ano passado, reunindo pessoas de várias igrejas e várias cidades. E agora, mais de 70 igrejas, mais de 14 estados, eram 14 até ontem, de ontem para hoje eu não recebi a confirmação de que já estava inscrito, mas a promessa de que Roraima estava se inscrevendo, e alguns outros estados com os quais eu entrei em contato ainda hoje de manhã. Então, nós queremos mobilizar o Brasil para fazer da forma como for mais adequada para cada igreja. Tem uma igreja que vai se reunir durante 3 horas, das 5 da tarde às 8 da noite, outra das 2 às 18. Uma igreja lá no Tocantins vai estar o dia inteiro envolvida, organizando em vários momentos. E a igreja inscrita recebe um guia, um documento, com uma explanação sobre cada um destes eixos e pedidos específicos sobre cada um destes eixos. E o nosso convite, o nosso desafio é que você que está ouvindo, faça aí da sua inscrição e junte-se a nós para clamarmos ao Senhor pelas nossas crianças. Amém, que coisa linda, Inês. E assim, quem se interessou e quer se inscrever, como é que funciona? Tem o site da Andapef? Tem o site andapef.org. www.andapef.org. Entrando no site da Andapef, já vai ser direcionado imediatamente para o Dia Nacional do Clamor. E clicando na imagem que aparece, já tem um formulário para ser preenchido. E aí você comentou, né, Inês, que a pessoa recebe um guia, né, de direcionamento dos 4 eixos, né? Sim. Que interessante, gente. Então se inscreve aí, vamos orar, vamos clamar pelas nossas crianças. Que trabalho lindo que Deus levantou pessoas para fazerem, gente. É um dia muito especial, 12 de outubro. Assim, se a gente para olhar o que tem acontecido com as nossas crianças, é de chorar. Então precisamos mesmo levantar. Acho que por isso que teve tanta luta para começar o programa, né? Porque acho que é onde o inimigo, né? O próprio Jesus falou, né, vinde a mim os pequeninos, que Deus, né, ele cuida das crianças. Sim. E ele, com certeza, levanta pessoas para fazerem. E Inês, assim, qual a maior necessidade que você vê urgente, assim, hoje, tanto nas escolas, quanto na educação em casa, dos pais com as crianças? Eu creio que a maior necessidade é conscientização mesmo. A capacitação vem depois e nós temos cursos, temos livros, esse material que eu traduzi, outros que eu escrevi. Aliás, alguns que eu escrevi que não estão na listinha, né, que você leu. Sim. E eu quero falar sobre eles daqui a pouco. Mas a grande necessidade é o pai perceber isso, porque os pais estão confortáveis. Os líderes das igrejas estão confortáveis, estão na sua zona de conforto, entregando as crianças para serem educadas por outros, por terceiros, por
Eu tenho dado uma mensagem em algumas igrejas que eu falo que as nossas crianças estão sendo educadas pelos filisteus, da forma como, no tempo dos hebreus, existe um registro muito sério na primeira carta de Samuel, no capítulo 13, que diz que os hebreus estavam sendo dominados pelos filisteus e os filisteus não permitiam que os hebreus tivessem ferreiros. Imagine, não havia ferreiros. Gente. E os hebreus mandavam as suas ferramentas de agricultura, as suas enxadas, os seus arados, para serem afiados pelos filisteus. Então, imagine, os hebreus não podiam produzir espadas, porque não tinham ferreiros sequer para afiarem as suas armas, as suas ferramentas de agricultura. Eu acho que a igreja está vivendo um tempo assim. A igreja tem mandado as suas flechas para serem afiadas pelos filisteus. Sim. E aí os meninos, as meninas vão para a faculdade sem nenhum preparo para enfrentar toda a onda de materialismo, toda a onda de marxismo cultural nas escolas, porque as igrejas não estão tratando de questões muito práticas no dia a dia das crianças. A gente viu, outro dia nós fizemos um programa com o Elmer Pires sobre educação clássica cristã, e é gritante os números do diferencial da qualidade do ensino de pessoas que, após passarem pelo ensino, o fundamental e depois o ensino médio, faculdade, na educação clássica cristã, o número dos que permaneceram na igreja, caminhando com Cristo, é gritante, assim, números comprovam. Nos Estados Unidos, vem sido fortalecido cada vez mais. Eu estava conversando com a Inês antes, nunca caiu porque sempre teve, né? Mas teve uma quedinha, assim, que agora está sendo fortalecida novamente, porque houve essa percepção de que realmente é um grande diferencial para continuar com Cristo na caminhada depois de passar por essa turbulência, rebentação que eu falo do mar, né? Que eu acho que a faculdade, onde a criança está estudando, ele vai para a faculdade, na adolescência, eu acho que é um período de rebentação para ver se ou ela permanece ou ela dá aquela afastada no Senhor. E é um momento muito preocupante, é um momento muito que dá desespero até de pensar, nossa, ensinei meu filho até agora e agora ele vai desviar, e começa, como a Inês falou, não está preparado para enfrentar isso, né? E como você vê, Inês, agora essa educação clássica cristã no Brasil? Como que está o quadro aqui no Brasil? São coisas diferentes, a educação clássica cristã e a educação domiciliar. São coisas diferentes, mas podem efetivamente serem complementares, né? Não dá para fazer educação cristã domiciliar ou educação domiciliar usando as estratégias da educação moderna. A educação moderna é massificadora. Tem uma amiga que disse que a escola transforma as crianças em carne moída. Na verdade, a escola tem sido niveladora por baixo, as crianças vão sendo massificadas mesmo. E a escola, a educação domiciliar, olha a criança, aquele ser único que está diante da família. E a educação clássica forma muito melhor, porque vai acompanhando o nível individual da criança, a curiosidade da criança, o interesse natural da criança. E a história da educação clássica, ela é muito interessante, tenho estudado bastante isso, e a gente teria que definir primeiro do que é que nós estamos falando quando falamos de educação clássica. Existem duas modalidades, pelo menos. Uma educação clássica mais centrada numa visão grega de educação, e uma educação clássica que aconteceu nos Estados Unidos é uma educação judaico-cristã, uma educação clássica centrada nos princípios judaico-cristãos e, mais especificamente, nos princípios judaico-cristãos reformados. Então, essa educação nos Estados Unidos, ela está fundamentada na visão luterana, na visão calvinista, de educação e governo. A ideia de que ao lado de cada igreja deveria ter uma escola, ela não substitui a ideia de que os pais deveriam educar. A igreja ao lado da escola, ela deveria existir apenas para auxiliar os pais, se os pais fossem capazes de ensinar os seus filhos adequadamente
ou contratar um tutor, bancar a educação do filho independente da escola, não havia nenhum problema. Algumas crianças iam para essas escolas e se tornavam grandes eruditos, grandes pensadores. Então, essa é a educação clássica centrada em princípios bíblicos, em princípios cristãos, fundamentados na reforma protestante. Por quê, Lídia? É importante a gente pensar que Lutero dizia que, ele dizia que todo cristão é um sacerdote. É a doutrina do sacerdócio universal que defende que todo cristão deve ter acesso às Escrituras. Essa doutrina exige que todo cristão seja capaz de ler e escrever. Olha. Se todo cristão deve ter acesso às Escrituras, não adianta traduzir as Escrituras para a língua do povo, se o povo é analfabeto. Sim. Então, é no contexto reformado que a educação se desenvolve nas casas e nas igrejas, com a centralidade da palavra de Deus como referência para a alfabetização, para a identificação de textos literários, porque a Bíblia tem cartas, a Bíblia tem romance, a Bíblia tem poemas, a Bíblia tem memorandos, a Bíblia tem discursos, todos os estilos literários estão ali. Então, esse era o modelo de educação norte-americano. Estudando isso, a gente percebe que Benjamin Franklin, por exemplo, ele seria considerado analfabeto hoje, porque não tem diploma. Benjamin Franklin nunca teve diploma, ele estudou 2 anos numa escola desse modelo, e o resto do tempo como autodidata. Uau. Alexander Hamilton, o primeiro secretário de Tesouro americano, também foi um menino que foi educado em casa pela sua mãe e se tornou o braço direito do coronel George Washington durante a Guerra da Independência, e depois o secretário do Tesouro, quando as colônias se uniram e formaram os Estados Unidos da América. Então, essa educação tradicionalmente clássica, cristã, reformada, moldou toda uma nação. E depois da ideia da educação compulsória, o Estado obrigando que todo mundo fosse para a escola, a educação caiu tremendamente lá. Hoje existem estatísticas que falam de 32 milhões de analfabetos funcionais nos Estados Unidos. No Brasil, nós não temos esse antes para comparar, né? Nós tivemos muito analfabetismo durante toda a nossa história. As igrejas cristãs reformadas que vieram para cá foram abrindo escolas, nessa visão de ao lado de cada igreja uma escola. Houve uma contribuição muito significativa para a educação no Brasil, com escolas como Mackenzie, por exemplo, né, como o Colégio Metodista em Piracicaba, mas muita influência da educação formal entrando nessas escolas também. Hoje há um retorno a essa ideia de educação mais clássica e uma abertura para a educação domiciliar. Muitas famílias brasileiras estão abrindo seus olhos para essa possibilidade de tirar as crianças da escola e fazerem esta educação de qualidade dentro de casa. Algumas famílias se organizam como cooperativas, e um pai é professor de geografia, um pai é professor de matemática, e se organizam como grupos. Outros pais estão fazendo algum convênio com alguma escola, mas alguma coisa tem acontecido, inclusive no âmbito legislativo, né, de luta pela legalização da educação domiciliar. Eu acho até que enquanto eu vou respondendo, parece que eu fiz uma mistura. Você me perguntou sobre educação clássica e eu estou falando de educação clássica. Mas está ótimo, por favor, continue. E educação domiciliar, sim, porque as duas coisas estão bastante ligadas. Existem escolas de educação clássica, algumas, né? Como você citou o Elmer, da escola... Dos Cefas. Não, da educação clássica cristã. Educação clássica cristã em São Bernardo do Campo, né? Então, essa é uma escola que está nascendo aí a todo vapor, querendo esse retorno à educação clássica no âmbito de educação formal. Mas vários pais estão trazendo para dentro de casa essa ideia da educação clássica. O Elmer, ele é da editora que tem até o livro, me fugiu o nome, mas depois eu vou colocar até aqui embaixo que tem... Trinitas. A editora e a escola Trinitas verdade. Também. Isso, a escola Trinitas, só corrigindo que eu falei Cefas, mas o Cefas é é outro braço da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas é isso, muito bem, Trinitas. É que nós tivemos um programa que vale a pena conferir. Para quem perguntou aqui, eu estou conversando com a Inês Augusto Borges, ela é responsável pela empresa
Inês A. Borges, consultoria educacional. E, Inês, incrível isso que você falou, incrível. Eu fiquei, assim, emocionada aqui, muito bom, é muito gostoso de ver. E eu queria pedir para você falar um pouquinho dos seus livros também, que você escreveu e que eu não citei no começo. Fala um pouquinho deles para gente. Vou começar falando desse aqui, Componentes Essenciais da Formação do Cristão Educador. Esse é um livro bem novinho, ficou pronto no começo de agosto. E esse título também foi uma surpresa. Eu estava trabalhando com a ideia de componentes essenciais para a educação de educadores. Meio radical, né? A primeira palavra, educar educadores. Atenuei um pouquinho e colocamos componentes essenciais para a formação de cristãos educadores, mas na medida que o tema ia sendo desenvolvido, eu percebi que poderia parecer o que não era, poderia parecer que eu estava escrevendo para professores de escola dominical, para professores de educação cristã. Então, não é exatamente isso, houve a inversão, né? Componentes essenciais da formação do cristão educador. E aí, o tema dirigido para todo cristão, em primeiro lugar, todo cristão deveria ser um educador, porque Jesus disse que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações. Todo cristão tem um chamado para discipular, mas alguns têm um chamado específico para serem mestres. E muitas vezes esse chamado é para sermos mestres dos nossos próprios filhos ou dos nossos próprios netos. Então eu escrevo muitas vezes se dirigindo a educadores e pais. Falo pais e mães, falo educadores em geral, falo você, professor, que atua na rede pública ou privada. Então, é esse público, essa abrangência de público que eu pretendo atingir. E a urgência foi exatamente da reclamação de várias escolas cristãs que dizem, quando temos uma escola cristã, temos dificuldade de encontrar o professor cristão, cristão maduro e competente profissionalmente. Então, como é que nós formamos isso? Nós precisamos ajudar, contribuir para a formação desses cristãos. O professor cristão que sai de uma faculdade secular, ele sai com muitas ideias totalmente materialistas e ele tem dificuldade de entender que Piaget e Paulo são pessoas bem diferentes, né? Quando nós dizemos, a criança só aprende se for assim, a criança pequena, com 4, 5 anos, só tem capacidade de atenção de 5 minutos. Então, nós contamos uma história em 5 minutos, depois vamos fazer brincadeiras e tal. E a gente pergunta, quem foi que disse isso? Bom. Quem foi que disse isso? Normalmente, a gente teria que responder, Piaget disse, não foi Paulo, não foi Moisés, não foi Jesus, mas nós trazemos para a igreja como se fosse palavra de Deus. Então, precisamos formar cristãos educadores, formar uma mentalidade de educação cristã. Da necessidade de conversas com diretoras de escolas cristãs, dessa urgência de levar reflexão para esses educadores, surgiu essa ideia, surgiu o título, e eu fui para a cruz de novo, né? De joelhos, dizendo, Senhor, quais são os componentes essenciais da formação do cristão educador? E foi assim, em oração, buscando estudo da palavra, que eu identifiquei 10 componentes essenciais. O primeiro é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o primeiro capítulo eu trato do que é o temor do Senhor, quais são as características do educador que teme ao Senhor. O segundo componente é a consciência da sua própria identidade, né? Ele é cristão ou ele é educador? O que é que pesa mais? Será que na sala de aula eu sou um educador, na igreja eu sou um cristão? Então, esse é um componente essencial, a consciência da própria identidade. E trabalhei um pouco nesse capítulo com o texto bíblico da tentação de Jesus, porque Jesus foi tentado na sua identidade, né? Se tu és filho de Deus, então isso, aquilo. Então, uma das questões é transformar pedras em pães. E eu acho que muitos cristãos educadores estão transformando ou sendo tentados a transformar pedras em pães, transformar o lixo do mundo em alimento para o cristão, para a criança dentro da igreja. Quantas estratégias, quantos recursos nós usamos na igreja que não tem nada de bíblico. Nós usamos algumas coisas que eu considero lixo mesmo, detritos lá do mundo, e a gente traz para a igreja porque
somos tentados. Se você é educador, se você fez um curso de pedagogia, então assume a escola dominical, assume o culto infantil. E nós vamos trazendo esses recursos todos sem uma reflexão bíblica que analise e que nos ajude a examinar todas as coisas e reter o bem. Então, só esses 2 capítulos, vou falar do penúltimo, que é a consciência do contexto global no qual educa. Todo cristão educador deveria ter consciência desta estratégia mundial antifamília, anticristianismo, deveria conhecer esse projeto secular de mais de um século já, um projeto de destruição das famílias por meio da educação. Aí eu trago bastante informação sobre isso, com muitos livros, sites, textos que me ajudaram a ter essa percepção do mundo, estão neste penúltimo capítulo. Para nos encorajar, para nos dar esperança, o último capítulo como o último componente essencial da formação do cristão educador, é a consciência de que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Nossa, então, há esperança. Podemos crer que com o Senhor cada cristão educador pode fazer bastante diferença. Nossa, que bênção, Inês, que lindo. Mostra de novo a capa do livro pra gente, por favor. Olha só. Componentes essenciais da formação do cristão educador. Gente, vale muito a pena, né? Mas tem outros aí que eu sei que... Tem outros. Então, eu vou falar deste que foi publicado pela Andapef. Este aqui foi publicado pela Inês Borges Consultoria Educacional, a minha editora, mas está à venda no site da Andapef também. Este aqui, A Igreja no Lar. Esta é uma preciosidade. Primeira publicação oficial da Andapef, porque quando produzimos esta cartilha, este documento informativo sobre o que é a Andapef, os ministérios que nós queremos desenvolver como Associação Nacional, quando produzimos este aqui, ainda não tínhamos a associação legalizada e saiu com o selo da Inês Borges Consultoria Educacional. Então, A Igreja no Lar, é o primeiro resultado, o primeiro fruto de um trabalho intenso da Andapef, e é a tradução de um sermão escrito em 1704. Nossa. Pelo grande pastor Matthew Henry, pastor inglês, e ele escreve como se ele estivesse escrevendo hoje. Em 1704, há 315 anos atrás, ele fala da necessidade de cada família reparar as brechas no seu próprio muro, na frente da sua própria casa. Como, citando Neemias, né, evidentemente, ele dizendo que quando os muros de Jerusalém foram reparados, cada família edificava na frente da sua casa. E ele diz, não existe outra maneira de restaurar a igreja do Senhor Jesus, a não ser restaurando a igreja na casa, o altar na família, o culto doméstico. Imagine como isso é fundamental nos dias de hoje. Esse foi um trabalho, a tradução de um rapaz lá do Rio Grande do Norte. Eu fiz toda a editoração e escrevi o prefácio. Além desse livro, um outro publicado recentemente pela Consultoria Educacional é Cartas para Joel. Muito interessante esse livro, também está à venda no site da Andapef. Andapef utilizando este produto também como algo que vai apoiar os pais no seu trabalho de educar os filhos. Esse livro especificamente foi escrito por uma mãe, minha amiga já há muito tempo, Glória Medeiros. Ela tem um filho de 2 anos e 7 meses agora, e desde bem bebezinho ela tinha essa preocupação de deixar um legado para ele. Algo que ela pudesse deixar escrito para que ele lesse 1, 2, 10 vezes e lesse lá na adolescência. Então, ela escreveu 21 cartas, numa linguagem muito maternal, muito afetiva, mas com muita erudição também. E ela escreve sobre conversão, escreve sobre o problema do sofrimento, ela usa muito C.S. Lewis como referência, Schaeffer. Ela escreve sobre casamento, sobre masculinidade, escreve sobre trabalho, vocação, e se tornou um produto, um livro, né? Eu não gosto muito da palavra produto, não. Às vezes escapa, né? Se tornou um recurso, um instrumento, uma ferramenta útil para as mães
e para adolescentes, para o próprio jovem ler e ser alimentado com esse ensino. E para mães que têm filhos pequenininhos, ir aprendendo como ensinar o seu filho sobre essas diversas áreas da vida. Olha, rapidinho, Inês, antes de você passar para o outro, eu tenho que assumir que eu fiquei apaixonada nesse livro, que antes conversando com a Inês, ela me contou da história desse livro, de uma mãe que escreveu, eu dei uma rápida folhada, vi os temas, deu vontade de ler todos. Aí eu abri numa página e estava escrito com carinho, com amor, Mamãe Glória, né? E achei incrível, imagina você pegar lá em adulto uma carta, que as cartas da sua mãe para você hoje em dia, eu sou do tempo da carta, entreguei. Eu sou do tempo da carta, mas a capa tá formidável. Aliás, os seus livros estão de parabéns, capas assim apaixonantes que dá vontade de entrar nele e louvado seja Deus por isso, porque eu sei que é tudo Ele que faz, então já entrego o elogio direto a Ele, né? Mas que livro lindo! Eu até pedi para você mostrar de novo a capa, por favor, porque vale super a pena, para que você que tem filho pequeno, que tem preocupação de como vai ser no futuro, vale muito a pena ler esse livro, gente, vale muito a pena. Eu já vou ler depois também, que eu vou querer um desse daí para mim, com certeza. Que bom. Pode falar do próximo, que a capa eu apaixonei também. Então, aqui está o próximo, muito especial mesmo, este livro, Onde as Garças Voam, Viagem Missionária de Ronaldo Lidório. Um nosso amado missionário, Ronaldo Lidório, missionário presbiteriano, que foi para a África com 26 anos de idade, junto com a esposa Rossana. E aqui é um relato curto do início da trajetória do Ronaldo Lidório em busca dos concombas. Então, eu comecei escrevendo essa história pensando nessa caminhada dele em busca de um povo que ele não tinha sequer certeza se existia ou não. Havia uma catalogação desse povo lá na década de 40, ele ouviu falar e ele não tem certeza, ele vai caminhando pela África em busca desse povo. E existe um episódio bem interessante de quase desistência dessa busca, né? Eu não vou contar aqui, mas há um momento de muita crise quando os guias adoecem, ele segue sozinho pelas savanas e chove muito, ele não tem sequer onde colocar os pés para dormir, para descansar um pouco e para dormir, e Deus dá a providência. E no dia seguinte, num lugar onde há uma revoada de garças, ele segue naquele rumo, lá ele encontra os concombas. E é um povo que não tinha absolutamente nada escrito na sua própria língua. O Ronaldo aprende a língua, escreve, cria toda a escrita desta língua, porque era uma língua ágrafe. E em 9 anos ele traduz todo o Novo Testamento para a língua dos concombas. E, mais impressionante ainda, ele capacita 4 nativos para continuarem o trabalho dele. E hoje os nativos já estão quase que finalizando o 15º livro do Antigo Testamento. Que legal. 4 concombas aprenderam a língua, aprenderam a ler e escrever, e aqui tem muitos mistérios, muitos milagres mesmo. Eu vou até mostrar um pouquinho mais a capa e mostrar um pouco mais da ilustração. Ficou um livro bem bonito. Aqui tem João 3,16 na língua Limon-Peu. Verdade. A língua dos concombas. Quando eu abri, eu falei, que língua é essa? Pois é uma das línguas. São 4 povos, que são todos conhecidos por concombas, e falam dialetos diferentes. E a língua Limon-Peu é a língua na qual o Ronaldo traduziu o Novo Testamento. Mas aqui temos pinturas em aquarela, feitas por um artista muito especial, um pastor batista de São José dos Campos, que escreveu, que fez esse trabalho tão lindo para a gente. Aqui, Ronaldo e Rossana, caminhando sobre o mapa da África. Que legal. Está bem bonito esse trabalho todo. E aí, para você perceber que foi escrito para crianças, mas adolescentes, jovens e adultos estão gostando muito. Quem conhece o Ronaldo está gostando muito desse livro. E o Joel, aqui do livrinho da Cartas para o Joel, o Joelzinho, filho da Glória Medeiros, já pediu para a mãe ler esse livro pela 20ª vez.
Vocês demais. podem acreditar, ela leu a primeira vez, ele pediu para ler de novo ela foi contando. E aí, menos de um mês depois, ela disse, professor Inês, eu já li 10 vezes para ele continua pedindo, e recentemente ela disse, eu já li mais de 20 vezes, até 20 eu contei, agora já perdi a conta. Então, uma criança de 2 anos e pouco, ouvindo, já está decorando trechos do livro e já está falando que vai para a África. Nossa. Chegou até a falar que vai casar com a Rossana. E aí a Glória disse isso, não, né? Deus vai te dar outra missionária. A Rossana é do Ronaldo. Mas é um material precioso para inspirar as crianças e os jovens para missões. Gente, eu estou aqui emocionada, sério, porque um dia quando eu vi o absurdo do que era passado nas nossas escolas, o absurdo que estavam querendo inserir com tanta maldade, sabe, tipo, no ensino das nossas crianças, e eu pensava, alguma coisa precisa ser feita. E a gente está falando aqui, a gente abriu outras coisas do material, dos livros que a Inês, que a editora da Inês escreveu, para complementar o tema do programa, que é o Dia Nacional de Clamor pelas Crianças. Você vê que há uma preocupação não só pelo dia, mas em tudo, né? Você vê que livros foram escritos, imagina quanto tempo, né? Há mais de 3 anos, né? Há mais de 2 anos, esse é o 3º ano que é o Dia Nacional de Clamor, né? Mas é assim, não temos palavras para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. É realmente assim, gratificante. Eu estou completamente emocionada aqui, me segurando, porque é bonito de ver, né, a preocupação de um pai, só de orar por um filho, como já desperta a atenção. E é isso que Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar e ela jamais se desviará dele. E se nós não nos preocuparmos com a educação da criança, com aonde estamos enviando, como tudo que você falou, né? Nós não podemos deixar isso na mão deles. Nós temos que nos preocupar, assim. Eu agradeço imensamente. A gente está chegando ao final do programa, mas eu queria ficar a tarde aqui inteira conversando com você. Eu agradeço a Deus por ter te trazido até aqui para nos falar desse trabalho tão abençoado que eu tenho certeza que tem sido feito por Deus. Assim, e livros excepcionais, eu vou querer com certeza esses livros. E também agora eu quero pedir para a Inês, a gente está chegando ao final, passamos um pouco, porque deu todo aquele imprevisto no começo, está vendo? Porque tinha propósito muito grande. Eu sei que isso vai abençoar muita gente, assim como tem edificado a mim também. Agora eu quero pedir para a Inês, a gente esqueceu de falar alguma coisa importante? Alguma coisa que eu não perguntei, que você acha que... Acho que não, Lídia, me sinto satisfeita, né? Você me deixou bastante à vontade. Louvado seja Deus. Falei muita coisa. O que eu gostaria é só de enfatizar, de reforçar essa informação do Dia Nacional de Clamor pelas Crianças. É muito importante que as pessoas sejam desafiadas para orar. Não é só nesse dia. Esse é um dia que, se nós mobilizarmos o Brasil todo para orar, nós sabemos que Deus ouve a oração. A Bíblia diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós cremos nisso, que Deus vai levar pais e líderes cristãos ao arrependimento. Amém. Por estarmos entregando os nossos filhos para serem educados pelos inimigos da palavra, por aqueles que defendem claramente a ideia de que Deus não existe, de que Deus está morto. E então não existe neutralidade na educação. A educação dos últimos séculos não é neutra, é uma educação religiosa. Nós só precisamos identificar a religião, é a religião do Estado que está sendo pregada, a ideia de que o Estado é Deus, o Estado é o grande pai, é o Estado que é o provedor. E, por isso, pais são retirados da cena e nós precisamos levar mesmo as pessoas a terem essa percepção, essa conscientização, a se arrependerem, a buscarem de Deus o socorro, o perdão. E o versículo-chave da Andapef é o último versículo do Antigo Testamento. Sabe qual que é o último versículo do Antigo Testamento? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É com essa promessa que é encerrado o Antigo Testamento, e depois vem Jesus, e nós cremos que é Jesus quem converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós precisamos dessa conversão hoje, mais do que nunca.
E aí o Dia do Clamor tem esse papel de intercessão, de busca do socorro do alto e de conscientização. De repente, pessoas que não estão sabendo por que é mesmo que a igreja vai se reunir para orar pelas crianças. Dia das Crianças, então é por isso? Não. O Dia das Crianças é um pretexto, é uma ponte cultural para nós olharmos para as crianças, olharmos para nós mesmos como família, como igreja, como escolas cristãs e como produtores de cultura. Nós estamos produzindo ou consumindo cultura. Infelizmente, os cristãos têm mais consumido cultura do que produzido. As festas de aniversário das crianças são festas de aniversário com todos os ídolos aí, né, da Disney. Exatamente. E sequer os pais têm tido a preocupação de honrarem o Senhor de verdade no dia do aniversário dos seus filhos, fazendo uma festa como um culto de gratidão a Deus, como um tema bíblico, para aproveitar a presença dos amiguinhos e contar a história da salvação. Nem isso nós temos feito. Então, não produzimos cultura sequer da nossa própria casa. Consumimos a cultura na nossa própria casa, na igreja. A igreja fazendo festas especiais, celebrando os heróis da Disney, não os heróis da fé. Tudo isso nós podemos começar a refletir a partir de um dia nacional de clamor, de intercessão pelas crianças e um posicionamento diante de Deus para olharmos para as crianças de uma forma diferente, de uma forma mais cristã, efetiva. Que bênção, Inês. Fica aí, gente, o convite, uma convocação praticamente, né, para o Dia Nacional de Clamor pelas Crianças. Nós conversamos com a Inês Augusto Borges. E, Inês, uma mensagenzinha final para quem assistiu ou para quem vai assistir, além do clamor do Dia Nacional. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, por favor. A mensagem é para pais e mães, principalmente, eduquem os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Imagine o que seria isto no tempo em que Paulo escreveu isso. Quando Paulo escreveu: pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Ele estava enfrentando uma situação muito pior do que a nossa em termos de imposição externa para uma educação estatal. Eu posso até ver nas entrelinhas: eduque na disciplina e admoestação do Senhor e não de César. Educar as crianças na disciplina de César naqueles dias poderia significar que essa criança seria uma cidadã romana, que teria acesso às melhores funções, poderia se tornar um bom produtor de materiais, um bom artesão, né, um bom sapateiro, ter licença do Estado para trabalhar nas várias áreas de produção daquela época, mas educar na disciplina e admoestação do Senhor poderia significar, inclusive, o martírio, poderia significar a arena, poderia significar a morte. E Paulo está dizendo: eduque o seu filho na disciplina e admoestação do Senhor. E ele diz aos romanos: não se conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E ele está escrevendo isso para crentes. Crentes de Roma, não tomem a forma do mundo, não fiquem parecidos com o mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. Esse é o apelo que eu faço para os pais cristãos, para os líderes cristãos, para os pastores cristãos. Não se conformem com a pedagogia mundana, não se conformem com os desenhos da Disney. Olhem para a palavra de Deus. Eduquem os filhos da igreja na disciplina e na admoestação do Senhor, para a glória dele. Amém. Que lindo, gente. Estou sem palavras. Eu estou muito agradecida a Deus por ouvir tudo isso e ver que o reino de Deus não para de avançar, mesmo se a gente fizer tudo errado, né? Sim. Isso é o avanço do reino de Deus. Isso é a esperança no meio da turbulência, no meio do caos, no meio de tudo que a gente olha que está errado. Você fala: há esperança sim, porque Deus nos prometeu. E Ele cumpre, Ele usa, e acontece o que aconteceu, o reino de Deus não deixa de avançar, inclusive com as nossas crianças, nossos jovens, nossa vida, seja no individual, seja no coletivo. Deus cuida de cada detalhe. Louvado seja Deus, Inês, pela sua vida, e eu quero agradecer de todo o coração, em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua dedicação, ao seu tempo de vir para cá e nos prestigiar com uma parte desse trabalho tão
tão grandioso assim que Deus tem feito através da vida de você, da Inês Borges, né, que é a editora, e que Deus abençoe e continue te usando e possamos caminhar juntos nisso. Amém, amém. Eu estou muito grata por essa oportunidade. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar falando assim com o microfone aberto para tanta gente que está assistindo, mas que vai encaminhar o link para outras pessoas depois, né? E que várias pessoas possam ser conscientizadas através deste trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui. Que Deus abençoe muito todas as outras edições deste programa. Amém. Louvado seja Deus. A gente agradece ao Senhor porque Ele que faz tudo, Amém. né? Lindo. Verdade. Quero agradecer a sua participação, você que nos acompanhou. Já falaram aqui que vão comprar o livro, também quero. E amanhã estaremos de volta. Hoje é quarta manhã com programa de aconselhamento bíblico. Não perca, que vai estar muito bom. E eu vou esperar você aqui no mesmo canal e no mesmo horário, às 11 da manhã. Tá bom? Quem vai falar com a gente amanhã é o pastor Tiago sobre aconselhamento. Gente, não perde esse programa. Inês, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Tainá. Temos uma convidada especial, a mãe da Tainá, hoje que vem nos acompanhar aqui também. Obrigada. Que Deus abençoe a você também. E até amanhã. A gente fica por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você ouviu IPP em Movimento, um programa produzido pelo Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.